Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, né? Eu sou aqui o garoto propaganda deste canal, né? Você não, acho que não vai ver tão cedo nenhuma outra pessoa falando nada aqui. E eu sou aquela pessoa que de vez em quando faz alguns vídeos aqui nesse canal, né? E assim, eu gostaria de fazer agora um vídeo falando de um tema que eu já toquei em questões semelhantes, mas não exatamente nesse ponto que eu quero tratar hoje. E eu resolvi tratar desse tema porque eu agora estou começando a trabalhar com a minha iniciação científica, que é de história em quadrinho, que é a história em quadrinho infantil, que é a história em quadrinho voltado para a educação. E uma das coisas que eu acabei fazendo foi pesquisar o que já existia de teorização de quadrinhos, até de quadrinhos sendo utilizados para a educação e tudo mais. E aí eu percebi que, lógico, né, não haveria de ser diferente, que de uma forma geral, os quadrinhos que são empregados, ou são esses quadrinhos de literatura, que é adaptação de literatura, ou são quadrinhos mesmo que a gente vê por aí. E no Brasil, quadrinho é basicamente sinônimo de quadrinho de super-herói, tirando os casos de mangá, que também é bastante comum, mas é muito focado no super-herói. E o que acontece é que, por conta disso, muitos quadrinistas brasileiros, eles criam super-heróis também. Lógico que muitos deles têm o sonho, né, de fazer, de trabalhar para uma Marvel, uma DC, e alguns até conseguem fazer isso. E posso dizer até que alguns são até muito bem sucedidos nessa tarefa. Outros já pensam mais aqui mesmo no público brasileiro, né, na realidade brasileira, e fazem os seus personagens com uma temática brasileira, né? E você vê muita coisa assim acontecendo, adaptações de repente de personagens folclóricos com uma roupagem de super-herói, que é meio que uma levada baseado muito, por exemplo, no que a Marvel fez, no que o falecido lá Stan Lee fazia, né? Que se você pegar, por exemplo, o Hulk é uma adaptação moderna da história do Médico Monstro. O Thor não precisa nem falar nada, é uma mitologia nórdica, né? E, enfim, outras coisas que tem, principalmente eu vejo isso principalmente nos quadrinhos da Marvel. Não que no da DC não tenha, tem também, mas ele tem uma elaboração um pouco mais, sabe, que não é tão evidente assim quanto dos quadrinhos da Marvel. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas a questão é o seguinte: acontece que para o público norte-americano, para a realidade, para a sociedade norte-americana, para o sistema como ele é montado dentro dos Estados Unidos da América, o conceito de história em quadrinhos de super-herói, ele faz muito sentido. Ele tem um componente, aliás, não é um componente só, ele tem inúmeros componentes que geram uma grande sinergia para o histórico e para a cultura norte-americana e para o tipo de sociedade que foi construído ali. O quadrinho de super-herói, para os Estados Unidos, ele faz parte do que é os Estados Unidos, do que os Estados Unidos se transformou, do que ele veio a ser e o que ele está sendo e o que ele está se transformando, inclusive. A transformação do quadrinho de super-heróis, ele tem uma íntima relação com a história e com o projeto de nação e de império, inclusive, que é os Estados Unidos, para o mundo, inclusive. E o que acontece é que a realidade brasileira, a realidade de povo brasileiro, o projeto de nação, se é que existe um, a cultura, o histórico que nós temos, a ligação que a gente tem, enfim, com os índios, com os imigrantes, com os colonizadores portugueses, com a religião, enfim, com a sociedade, com a riqueza, com a pobreza, com o poder, com a miséria, e enfim. Se a gente analisar bem, ele não tem uma ligação muito íntima. Então, você ter personagens que são super-heróis brasileiros, eles não acabam se encaixando com perfeição
para a realidade histórica e social do brasileiro. Esse é o meu ponto de vista. Muitas pessoas acham, mas isso não tem nada a ver, olha só, veja aqui esse quadrinho aqui é legal e tal. Só que você pode ver que a maioria das pessoas que elas acabam falando disso, que o quadrinho brasileiro ele é bobagem, você pode ver que são pessoas que na maioria das vezes elas têm uma vida predominantemente urbana e também predominantemente descolada da sua realidade. São pessoas que são muito ligadas aos próprios quadrinhos, ao consumo de quadrinhos, de filmes, de séries, sabe, muito mais ligado de repente a uma cultura pop, que não é exatamente ligado à tua cultura popular, sabe, o que de repente as pessoas fazem nas ruas, o que rola nas festas populares, no folclore, enfim. O brasileiro, ele, desde algum tempo, de alguns anos, ele vem sofrendo por um processo muito forte de aculturação, de perda das suas raízes culturais. Isso é muito mais evidente, e eu enxergo assim, por exemplo, no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Basta você pegar algum paulista, ou melhor, um paulistano, e pergunta para ele se ele consegue responder para você. Qual é a roupa típica do paulistano? Qual é a dança típica do paulistano? Qual é a comida típica do paulistano? Existe? Típico, que seja do paulistano. O que a pessoa vai dizer? Que a comida típica do paulistano é a pizza? Mas a pizza, ela é italiana? Não existe uma comida paulistana? Qual é a música? Qual é a música típica paulistana? Eu tenho aqui as minhas opiniões, que são minhas, mas eu acho muito difícil que a maior parte das pessoas paulistanas tenham uma opinião semelhante à minha, entendeu? Basta você ver a roupa aqui. Qual é a roupa típica do paulistano? Vai ter muita gente que vai achar que é uma roupa social, um terno e gravata, sei lá, porque na verdade já foi perdida toda a sua cultura, todo o seu, sabe, a sua história, as suas raízes históricas. Até mesmo as ideias que ainda resistem daquela figura do bandeirante e tudo mais, que tem uma ligação com o estado de São Paulo e com o paulistano, já é um subproduto, porque o bandeirante, historicamente falando, ele era praticamente um fora da lei, uma pessoa que não era reconhecida sequer pela coroa portuguesa, e só começou a ser reconhecido e ser chancelado depois que inúmeros bandeirantes saíram aí pelo Brasil afora e começaram a encontrar ouro, aí começou a brincadeira a ser legal. Então a gente tem um processo muito grande de perda de cultura, de identidade nacional, tá bom? E eu vejo que parte desse processo se coloca, e de maneira até inconsciente, eu diria até ingênua por parte de muitos quadrinistas, que fazem quadrinho nacional e fazem quadrinho de super-herói, porque são pessoas que eles se acostumaram ao super-herói, à vida do super-herói, ao universo do super-herói, ao paradigma de super-herói, porque existe essa questão de paradigma, a ideologia de super-herói, porque existe uma ideologia também. Tem um exemplo muito comum, eu acho muito comum, pelo menos, eu classifico assim, de um cara que é quadrinista brasileiro, que eu tenho contato dele nas redes sociais, principalmente no Facebook, que ele, um tempo atrás, ele andou pesquisando para querer saber se as pessoas achavam que era possível haver um super-herói de esquerda. Eu sou um cara de esquerda. Eu não escondo isso de ninguém. Independente desses blá blá blás que falam por aí, eu me mantenho sim. E eu tenho motivos muito sólidos para continuar sendo, e acredito que sempre fui e sempre me identifiquei com esse modo de pensar o mundo. E uma outra hora eu vou falar a respeito disso, e não nesse vídeo, tá bom? Mas vamos seguir o que eu estava falando. Eu respondi que era impossível haver um super-herói de esquerda. E lógico que o rapaz, depois eu fiquei sabendo que ele tem um projeto que é de um super-herói que é de esquerda.
Eu não estou falando com isso, eu não estou detonando ele, eu não quero detonar o trabalho do cara. Mas eu entendo que conceitualmente isso não é possível. Por quê? Pela própria concepção do que é um super-herói. Super-herói não é um herói, entendeu? Super-herói, ele é algo diferenciado de um herói. Porque o herói é uma pessoa que praticou atos que podem ser considerados heróicos. Um ato de solidariedade muito grande que mudou a vida de muita gente. Uma pessoa que de repente fez alguma façanha mesmo, aquele tipo de coisa que muita gente acredita ser impossível, e uma coisa que vai fazer bem para muita gente. Isso é um herói que salva pessoas, não só uma pessoa, porque alguém que salva uma pessoa é herói para aquele que foi salvo, ou para sua família, seus amigos. Mas um herói reconhecido na sociedade é uma pessoa que ele praticou atos heróicos que podem ser considerados heróicos para a sociedade como um todo, entendeu? E aí a gente percebe que quem seriam os heróis, por exemplo, nacionais. Talvez a última referência tenha sido o Ayrton Senna, porque ele foi tricampeão mundial, ele era realmente um piloto espetacular, e tem aquele fato dele ter tido um projeto, uma ideia de um projeto que é voltado para as crianças. Logicamente que hoje em dia tudo isso já foi mais do que questionado, e eu não vou aqui me aprofundar, mas ele é basicamente um herói de classe média alta, mas ele de certa forma também é um pouco antissistema no que diz respeito a uma posição mundial, principalmente na Fórmula 1, porque a gente percebia que havia uma certa oposição a se ter, de repente, na Fórmula 1, um grande ídolo, que não fosse um ídolo dos países ditos desenvolvidos, dos países que fossem da Europa, dos Estados Unidos, principalmente da Europa, porque a Fórmula 1 é um esporte do automobilismo, ela é uma modalidade onde a Europa praticamente reina absoluta, né? E o que acontece é que algumas décadas antes já teve uma figura gigantesca, que era um argentino, que é o Romano Fangio, entendeu? Então sempre veio um latino-americano colocar água no chope do brinquedinho da elite europeia. E aí, de repente, quando já tudo isso já tinha passado, já haviam grandes nomes do automobilismo mundial, que eram todos eles ou ingleses, ou alemães, ou enfim, italianos e tudo mais, aí de repente começa a aparecer uma geração de bons pilotos brasileiros. E começou com Emerson Fittipaldi, depois foi com o Nelson Piquet, e aí desencadeou o Ayrton Senna, que era um cara que, se você vê em termos de quantos títulos ganhou, até não ganhou muitos títulos, assim, foram 3 títulos, mas teve muita maracutaia ali para ele não ganhar muita coisa, sabe? Teve muita coisa, e eu pelo menos penso, por exemplo, que posteriormente a figura do Michael Schumacher, para mim, é criado. Ele é um heptacampeão, tá, mas ele é um heptacampeão que foi criado. Na boa, para mim é fake total, ele é fabricado, tá? Mas não vamos também ficar discutindo isso. Depois vocês dizem o que vocês acham, tá bom? Mas a questão é que a gente tem poucos heróis que a gente pode reconhecer. Por exemplo, da independência do Brasil, tem 2 figuras, Dom Pedro I e o Tiradentes. Só que dessas 2 figuras, o Dom Pedro I se configura menos como herói do que o Tiradentes. Por quê? Porque o Dom Pedro I, ele conseguiu. Primeiro, ele foi bem sucedido no intuito de tornar o Brasil independente. Ele não era brasileiro, ele na verdade era filho do rei, filho do imperador de Portugal. E depois ele fez muita bagunça aqui, isso é conhecido, público e notório no Brasil, né, as suas aventuras extraconjugais. E ele abandonou o filho com 5 anos aqui e voltou para Portugal. E quando ele foi para Portugal, ele foi um governante muito melhor do que quando ele estava aqui no Brasil, entendeu? Então lá ele foi uma outra pessoa, inclusive outra pessoa, né, melhor do que quando ele estava aqui. Tudo bem, ele já havia tido a experiência de governar aqui o Brasil e não foi, né,
das experiências a mais bem-sucedida, podemos dizer assim. Então, ele tinha parâmetros também. Mas aí o que acontece? Por exemplo, a figura do Tiradentes, ela se encaixa melhor. Sabe por quê? Porque não foi bem sucedida, não foi uma coisa que se concluiu. E aí o que acontece é que aquilo que não existiu, nada é mais perfeito do que aquilo que não existiu. Nenhum romance é mais maravilhoso do que aquele que você não viveu. Nenhuma riqueza ou nenhuma oportunidade profissional é mais brilhante do que aquela oportunidade financeira ou profissional que você nunca teve, ou que você chegou perto, você passou perto. Por quê? Porque você imagina, você projeta. De repente você quase namorou aquela garota quando era adolescente, você quase conseguiu aquele emprego naquela grande empresa, você quase, aí você fica na tua cabeça imaginando, maquinando os sucessos advindos dessa empreitada que nunca aconteceu. Então, é como um papel em branco. Um papel em branco cabe tudo. E uma história que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, é um papel em branco. É uma ficção, entendeu? E aí a gente entende uma coisa também, que o super-herói, ele é diferente do herói, por quê? Porque ele é super. Nossa, que babaquice, né, meu? Porque ele é super. O que significa isso? Significa justamente ser uma pessoa que não está no nível humano. O nível humano, uma pessoa pode ter um ato heróico, pode ser um herói, pode ser um cara abnegado, mas um cara super, ele é super, supra, acima de, sabe? Uma coisa que não está no mesmo patamar. Então, a primeira coisa, não é a questão de ser herói, mas é a questão de ser super. Uma pessoa super não é uma pessoa comum, é uma pessoa incomum. É uma pessoa não só incomum, porque incomum pode ser abaixo do comum ou acima do comum, mas o super é acima do comum. E quanto mais super, mais acima do comum, entendeu? Então aí a gente percebe que é complicado você ter um super-herói, porque, em primeiro lugar, ele não se encaixa dentro dos parâmetros de uma pessoa comum, porque ele não tem nada de comum, ou ele pode ter uma coisa ou outra, ou pode ter até muitas coisas, mas em algum ponto ele não é comum. Primeira questão, entendeu? Um super-herói não é uma pessoa comum. Ele pode até se disfarçar de uma pessoa comum, mas em um dado momento ele se revela. Ponto 2. Um super-herói, como é uma pessoa que não é comum, é uma pessoa que não existe. Nenhum deles existe. Então, ele tem uma origem, ele tem atos, ele tem uma série de coisas, ele tem características, ele tem aspectos, ele tem uma história, um histórico, uma origem, que pode não ter nenhuma ligação com a realidade. Como assim? Veja você que coisa interessante, né? Vamos imaginar o Super-Homem. Super-Homem é um cara que veio de outro planeta, que nesse planeta as pessoas eram realmente muito mais poderosas. Aliás, lá dentro ele não tinha exatamente superpoderes, porque ali tudo era meio equilibrado, todo mundo era igual, e havia toda a questão do Sol, de Krypton, babá. E aí quando ele veio para a Terra, o fato dele estar longe da sua fonte original, que é o Sol de Krypton, que tem a coloração sei lá qual ali, esse Sol da Terra desperta nele uma força sobre-humana, capacidade de voar e os cambau a 4. Então aqui ele é um cara que ele não está no patamar humano. E aí o que acontece? Você imagina você sendo uma pessoa que você, sabe, você está acima de todo mundo. O que você vai fazer? Imagina você, se você pudesse voar, se você pudesse, sabe, pudessem balear você e você não morre, se você fizesse assim numa pessoa e a pessoa desmonta, sabe? Imagina essas situações. O que você faria? Ah, o Superman, né? Não é o Super-Homem, é o Superman. Ele salvaria o universo de quem? Dos bandidos, dos ladrões, dos assaltantes e dos vilões. Engraçado que não é nem vilão, é um super vilão, né? Porque um super-herói precisa de um super vilão. E aí você vai ver o que é um super vilão. Super vilão é um doido.
A parte mais interessante para você entender o que é um super-herói é você analisar o que é um super-vilão. Não é nenhum vilão. Mesmo porque se for vilão, ele já é chulé. É chulé e não é páreo para o super-herói, entendeu? O super-herói vai lá e dá um pau no cara e acabou a história, entendeu? Tem que ser um super-vilão, porque é para fazer frente ao super-herói. E aí, como é o super-vilão? Ele é psicopata. Primeira coisa, ele é psicopata. Ele é sociopata. Ele é desequilibrado. Tem um ego danado. Ele é uma pessoa completamente fora da realidade. Um cara surtado e que ninguém teve coragem de internar ele. E aí o cara, por algum motivo, ele conseguiu... Não é que ele simplesmente não foi internado num sanatório. Não. Ele continuou vivo e as pessoas deram ouvidos para ele e começaram a dar algum poder para ele. Ó, gente, eu tô fazendo isso aqui porque tá suando, porque tá quente pra caralho, tá, gente? E tem luz aqui, né? Tem iluminação, então a gente soa, tá? E eu não vou ficar passando maquiagem dos Cambau 4, não. Mas aí você vê o seguinte, é um cara completamente desajustado. Só que se você tem um vilão, uma pessoa má, que ela é desajustada, ela é completamente desajustada, e ele precisa ser completamente desajustado num grau excessivo, porque ele tem que ser super vilão para fazer frente com o super-herói. Agora imagina uma coisa. Isso significa que o super-herói é o quê? Para, né, ter o embate com o super-vilão. É um cara desajustado. Se você pegar principalmente o Batman, que é cara mais desajustado que o Batman. E outra, veja só. Ele é um cara rico, de família milionária, continua sendo milionário e ele está lutando, todos eles lutam contra as injustiças do mundo. Mas engraçado, você já viu algum super-herói lutar contra a fome no mundo, a miséria? Eu nunca vi. Você já viu algum super-herói combater a desigualdade social, querer combater doenças, sabe, decorrentes de situações que tem a ver com saneamento básico? Mas você já viu algum super-herói utilizar o seu superpoder para instalar em bairros afastados de periferia, onde as pessoas não têm acesso à água, sabe, ao esgoto, para instalar todas as tubulações de água e esgoto para que essas pessoas não morram de doenças bestas que, se você tiver um saneamento básico, essas pessoas não vão morrer? Você não vê. Você já viu, por acaso, algum super-herói utilizar os seus superpoderes para descobrir, para desenvolver algum sistema de distribuição de energia elétrica gratuita para toda a humanidade? Não. O único cara que eu já ouvi falar que tinha uma ideia parecida com isso foi taxado de maluco, Nikola Tesla. Entendeu? Então o que acontece? O super-herói, ele prende bandido. Cara, sabe o que isso daí tá parecendo? Tá parecendo um Maluf, cara, né? O lugar de bandido é na cadeia, entendeu? Sabe? Ele ajuda isso, botando os bandidos na cadeia, bandido na cadeia, porque tem gente que nasceu, esse daqui é bandido, a categoria dele é bandido, e o outro é herói. É muito infantil tudo isso. E por isso eu tenho uma visão muito crítica e muito forte com relação à figura do super-herói, e por isso eu vejo o quanto haver super-heróis brasileiros é incompatível com a nossa realidade. Por quê? Porque o super-herói, ele tem um status que é quase de divindade. Verdade. E é engraçado que eu entendo muitas vezes essa visão de cultura pop, de alguns ícones da cultura pop, incluindo os super-heróis. Eu vejo uma relação que é quase religiosa entre fãs e os seus ídolos. Eles os cultuam meio como se fosse uma divindade. É uma coisa que, para mim, se assemelha a um primitivismo, porque, assim, me perdoem as pessoas que são muito religiosas. Sabe, eu não sou ateu. Eu não sou ateu. Mas as manifestações religiosas da maior parte das pessoas, para mim, me soa a uma primitividade. E até mesmo manifestações que não são ligadas à religião, mas são ligadas a algumas coisas, como, por exemplo, pessoas que acreditam
né, na questão, por exemplo, do mercado, que o mercado, sabe, na autonomia do mercado, na autorregulação do mercado, e que o mercado diz o que é bom, o que é ruim, todo mundo tem que, né? Para mim, isso não cola, isso também é primitivo, isso é uma religião, isso é uma religiosidade. A pessoa que de repente ouve ali um líder religioso, seu padre, pastor, falando no sermão, pregando a favor ou contra uma pessoa, e porque ele disse que tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado, você simplesmente vai lá e faz, vai lá e obedece, isso para mim é primitivo. Por quê? Porque você, ao agir dessa maneira, você está abrindo mão de uma coisa que é muito simples, que todo mundo tem. O cérebro. Você nasceu com um. Use ele. Se esforce. Faça as coisas erradas, mas faça de acordo com a tua cabeça. E faça as coisas certas de acordo com a tua cabeça. Você vai ter total mérito sobre isso. Só que acontece o seguinte, se algum líder religioso, algum político, algum sei lá o quê, entendeu? Algum influencer digital chegar para você e falar, faça tal coisa, você faz e aquilo dá, você acha que você vai ter como colocar a culpa nele? Porque não adianta você colocar a culpa. Como tem muita gente que faz besteira e coloca a culpa em outro, em outra coisa, em outras circunstâncias. Mas a responsabilidade é sua. Também porque a ideia de culpa também é primitiva. Porque culpa é igual pecado, é uma coisa que não tem salvação, é um erro crasso e que você deve evitar o tempo todo. E se você fez, você está perdido para toda a eternidade. Não existe redenção. Só se de repente você entrar na minha igreja ali, entrar no, e aí você vira meu robozinho, aí você é salvo. Tudo isso tem muitos elementos que são completamente irracionais. E esse irracionalismo, para mim, beira a desumanidade. E é por isso que eu volto à questão do super-herói brasileiro, porque nós precisamos desse grau de irracionalidade. Veja a situação do país, veja a nossa sociedade como está. Ah, gente, mas o que eu estou pensando, o que eu quero fazer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas conversa com. Porque na forma, na estrutura, naquilo que está por trás, você tem elementos que faz parte desse mesmo universo. Você poderia fazer, por exemplo, um personagem que fosse alguém que liderasse uma população, que fosse uma pessoa que de repente com o tempo ela vai superando desafios, porque aí você não tem mais vilão, por exemplo. Você tem uma inimizade, você tem um obstáculo, mas você não é que você vence, você mata, você destrói, você supera. E aí você entra num outro estágio, e esse outro estágio te apresenta novas situações, e essas novas situações precisarão, por sua vez, serem superadas. Mas a gente não vê esse tipo de coisa. E eu entendo que esse modo de pensar o mundo, pensar as coisas, tem sim maturidade. E me preocupa muito você ver pessoas que não abrem mão de questões imaturas. Porque, gente do céu, nós precisamos evoluir. A humanidade precisa despertar dessa condição infantil. E não é para que a gente chegue no terceiro milênio, que os discos voadores possam vir para cá, os ETs possam vir se confraternizar com a gente, para que a gente pare de se matar. É para isso, para que a gente pare de ter atitudes escrotíssimas por pensamentos infantis, por ganância infantil. A ganância é infantil. O desejo de poder, de dinheiro, de riqueza é infantil. Você pode perguntar, por quê? Porque nós não somos eternos. Nosso legado também não é eterno. Nosso poder não é eterno. Nós somos um cisco diante do universo. O que nós precisamos fazer enquanto nós estamos aqui é contribuir para que tudo prossiga, para que a próxima geração encontre um mundo melhor do que aquele que a gente encontrou, porque essa próxima geração vai gerar uma próxima geração. E cada um deles vão ter como trabalho construir um mundo, uma sociedade, um planeta melhor para o próximo que vai vir. E assim a gente evolui.
Tudo que a gente faz é para deixar para alguém. Eu não vou acumular o meu dinheiro, a minha riqueza para mim, porque eu vou morrer. Tudo que eu acumular eu vou perder esse corpo físico. Vou perder o cerebrozinho aqui que eu tenho aqui. Então, sabe, tudo aquilo que a gente tem, tudo que nós amealhamos, isso só vai ter sentido se for passado para frente e servir de base para que os próximos que vierem possam, por sua vez, também continuar esse trabalho. Porque a gente, como humanidade, a gente tem muita má vontade. E olha que a gente até que evoluiu muito, mas você imagina o quanto nós, como coletividade não é Brasil, não é América Latina ou continente americano, é a humanidade como um todo. Imagina o quanto nós poderíamos ter evoluído, crescido, aprendido e superado os problemas. E os problemas não se superam, a fome nunca acaba, a miséria nunca acaba, as doenças continuam sem cura, e o rico continua sendo cada vez mais rico, o pobre continua sendo cada vez mais pobre, e toda vez que você vê pessoas tentando fazer alguma coisa para mudar essa situação, começa a mesma ladainha, aquele mesmo bababá, que quando essa ladainha, esse blá 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 começa a ser ouvido e colocado em prática, o que a gente tem sempre é aumento de miséria, aumento de pobreza, aumento de desigualdade, aumento de violência. E essa história a gente está vendo acontecer, e essa história não vai acabar bem. Eu não sei nem se eu vou acabar bem no final disso tudo. Eu não sei nem se vai sobrar eu para contar a história. E eu não sei se vai sobrar você. Menos se você seja aquela pessoa que, olha, não é assim mesmo. Gente, na hora que a cortina se encerra e esse mundo, essa vida acaba, não adiantou nada. Não adiantou nada. O que vai valer é aqueles que ainda estão. Então, para que isso? Para que viver desse jeito? E para que cultivar ideias, valores, conceitos, ideologias que nos reforçam ideias, comportamentos, valores que são infantis, que não são construtivos, que são egoístas, ou que podem fazer com que a gente incorra nesses erros? Eu sei que eu estou falando muito até, mas eu não estou tratando com muito aprofundamento. Se de repente vocês quiserem, eu posso voltar a me aprofundar nessa questão, porque aqui nós não estamos falando só de quadrinhos, não estamos falando só de super-heróis, muito menos de super-heróis brasileiros. Mas eu acho que na atual situação que nós nos encontramos, seria importantíssimo qualquer um que trabalhe com história em quadrinho buscar uma outra forma, um outro enfoque para que possa crescer no ideário do brasileiro médio, do consumidor, do leitor de quadrinho, um outro referencial de mundo e uma outra idealização. Tá bom? É isso, gente. Então esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu joinha para baixo, mas interaja com a gente eu, né? E aí o que acontece, gente? Se vocês acharem que de repente isso aqui tem pano para manga, curta aqui o meu canal, badala esse sininho que está aí para você receber as notificações, né? Eu acho que ainda até 2022 eu vou fazer assim um por semana, a cada 15 dias. Me perdoem, tá, gente? Mas enquanto eu tiver com faculdade, eu não vou ficar dando muita trela não para vídeo de YouTube. Agora, se vocês me pedirem, falarem, faça isso e tal, não sei o que, não sei o que, aí tudo bem, porque vai começar a mudar a prioridade das coisas, tá? Não me levem a mal, gente, tá bom? Aí o que acontece? Vocês podem também me seguir nas minhas mídias sociais, que eu fico colocando aqui embaixo, todas elas, vejam tudo que eu faço. Eu sou ilustrador, eu faço desenho, eu faço algumas coisinhas de desenho animado também, gente, eu preciso algum dia mostrar aqui. Estou devendo várias coisas, né? Mas uma coisa que eu não estou devendo, porque eu já fiz esses dias, um tempinho atrás, foi colocar artes novas na minha lojinha, no meu lojinha no Collab, que é a minha lojinha onde eu tenho os produtinhos bonitinhos, com as minhas ilustrações, que pode virar uma camisetinha, pode virar um azulejinho, um posterzinho, uma almofada, produtos bem legais, entendeu? E que se você comprar, você vai estar me ajudando, né? Com uma graninha que vai estar aliviando aqui o peso dessa quarentena absurda que a gente está vivendo, né, gente? E assim, né? Continuem por aí,
que eu continuo por aqui. Não aparecendo o tempo todo, né? Ainda mais nessa época de calor, olha só. Você liga esse monte de luz aqui, a gente derrete. Né? Vocês estão vendo aqui que até, ó, minha decoração da camisetinha aqui, né? É suor isso daqui. Então já vou desligando, porque senão eu vou acabar virando o homem água, né? Aqui o homem suor, né? Então, gente, até uma próxima oportunidade e...